Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020 e eu sou Lilian Busato. Eu sou o Jeremias Gomes, vamos juntos até 12h45 com muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muitas entrevistas e informações, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. E mais, levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. E todas as informações importantes para que você comece seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e também no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bem, nós vamos dar agora uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta segunda-feira. Às 14h30 está prevista a 68ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek. E hoje, segunda-feira, 5 de outubro, o texto que organizou o estado mais forte do país completa 31 anos. Uma obra feita com um amplo debate aqui na Assembleia Legislativa. A Constituição Paulista, ela demandou em muito trabalho por parte dos parlamentares. 84 deputados em exercício foi definido como o órgão supremo de deliberação juntamente com a mesa diretora, a presidência e as comissões. Tiveram esta missão e um processo que durou cerca de 12 meses. No dia 16 de janeiro de 1989, a mesa diretora do Legislativo Paulista apresentou o projeto Resolução 1 de 1989, com as normas regimentais de organização e funcionamento do Poder Constituinte do Estado de São Paulo. E aprovado o texto definitivo da Constituição do Estado, o então presidente do Legislativo Paulista, deputado Tonico Ramos, convocou uma sessão solene para o dia 5 de outubro de 1989, onde, na ordem do dia, estava a decretação e promulgação da nova Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, hoje, 5 de outubro, completando aí a data da solene que se marcava, então, a Constituição Paulista, praticamente aí um ano depois da Constituição Federal. Uma data muito importante, Lilian. Com certeza, Jeremias, bom dia, né? Vamos lá se cumprimentar. Hoje é um grande dia, né? Hoje é dia 5 de outubro e a gente comemora 31 anos da data da publicação da Constituição Estadual aqui do Estado de São Paulo. E hoje ainda nós vamos ter entrevista com os deputados que participaram da Comissão de Sistematização na época da elaboração da Constituição. Como é que foi essa elaboração da Constituição? Em 1988, foi publicada a primeira Constituição Federal da República Federativa do Brasil, no qual deu liberdade para os estados, num período de um ano, elaborar a sua Constituição Estadual. Certo, Jeremias? É, exatamente. A gente vai ter parlamentares aqui rememorando esta data tão importante, porque a gente precisa aprender com a história, não é, Lilian? E agora certeza. A gente vive um momento... Muitas vezes a juventude fala assim, nossa, um momento de ebulição política. Talvez muitas não acompanharam o que foi aquele momento, 1988 e 1989. Inclusive as escolas tinham esse trabalho de conhecer a Constituição e foi um momento muito rico. E a gente vai rememorar hoje aqui para aprender com os nossos parlamentares o que foi aquela época, para que a gente possa acertar cada vez mais no momento presente. Com certeza. Em 88 e 89 foi uma mudança macro no regime governamental, desde federal a nível estadual, porque após 20 anos de constituições rígidas, foi decretada a primeira Constituição Democrática da República Federativa do Brasil e logo após o ano seguinte, os estados também adquiriram suas próprias constituições, desde que não embatessem com normas reguladoras do nível federal. E vamos lá agora com um giro de repórteres, Jeremias? Começando agora com muito mais informações via Skype. E quem fala agora com a gente é o nosso colega Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Oi, bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp, Lilian. Hoje, esfriou um pouquinho o tempo esses dias aí, mas já estamos com sol aqui de manhã, um solzinho gostoso. Não está muito quente, mas diz que a previsão, Lilian e Jeremias, é voltar
né, ao calor, acho que a partir de amanhã, ou depois da manhã, não vi direito ainda o tempo, né, aqui em São Paulo. Mas está bem gostoso hoje de manhã. Vamos ver à tarde se esquenta mais ou não, né? Está passando por isso. Então, se tiver muito calor, tem que se hidratar, né? Todo mundo aí se cuidando e, claro, continuando tomando aí os cuidados, né, por causa do coronavírus, aí dessa pandemia, né? Atento aí, usando máscaras, álcool em gel, enfim. Vamos se cuidar, né? Bom, o que eu tenho para falar, primeiramente, do plenário, né? Juscelino Kubitschek, onde acontece as sessões ordinárias, né? As sessões plenárias também. Só para lembrar que na quinta-feira nós não tivemos a sessão ordinária por falta de quórum, né? Na quinta-feira é necessário pelo menos 24 assinaturas para que a sessão, né, tenha início. Na sexta-feira, né, nós também não, dia 2, né, dia 2 agora de outubro, nós não tivemos também a sessão ordinária por falta de quórum. O quórum é menor, mas mesmo assim não tivemos aí assinaturas suficientes para a abertura dos trabalhos, né? E a polêmica, né, continua, que é o projeto de lei 529, de autoria aí do nosso governador, sobre tributos, né, reajuste fiscal, né, aquela coisa toda, e continua esse embate, né, e era para ter ido ainda para plenário para continuar, né, essa discussão. Acontece geralmente nas extraordinárias, mas como não houve quórum suficiente para abrir a sessão nem na quinta, né, nem na sexta-feira, então não houve a marcação dessas extraordinárias para continuar a discussão, né, e votação desse projeto 529 aí de 2020, que é de autoria do nosso governador. E hoje, né, segunda-feira, a partir das 2h30, regimentalmente, a gente tem o plenário, né, a sessão ordinária. Se houver assinaturas suficientes, nós vamos ter os trabalhos hoje a partir das 2h30 da tarde no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Outra coisa que aconteceu, sim, na sexta-feira, né, foi um ato solene, né, da educação pública, um ato solene contra a terceirização dos CELs, né? Os CELs são os Centros Educacionais Unificados, né? De grande importância, né, os CELs para a cidade de São Paulo, e foi discutida nesse ato solene, foi realizado na sexta-feira, né? A solenidade ela foi conduzida pela professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores, e contou aí com a presença de funcionários, professores, né, autoridades também contrários à terceirização dos CELs. Os Centros Educacionais Unificados, eles são, né, equipamentos aí criados pela Prefeitura da nossa cidade, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Estado, na gestão, na época da Marta, né, que foi prefeita aqui de São Paulo, a Marta Suplicy, em 2002, para promoverem a educação, a cultura, né, o esporte, junto aí às escolas municipais. E, ao início da reunião, no começo, né, logo da reunião, o vereador da cidade de São Paulo, o Eduardo Suplicy, ele falou sobre essa gestão dos CELs, né? Segundo ele, palavras dele, ele acompanhou de perto desde o primeiro dia de inauguração dos CELs, né? E para ele, né, ele é contrário, ele acha que deve sim permanecer na responsabilidade, né, dos seus gestores e não terceirizar os CELs. O deputado, nosso deputado da Assembleia Legislativa, da Alesp, Luiz Fernando Teixeira, ele demonstrou, né, também a insatisfação com a proposta aí da Prefeitura de terceirizar 12 unidades, viu, Jeremias e Lilian? Aí administrativas dos centros educacionais, né? Segundo ele, isso significa aí precarizar a educação de São Paulo, né? Isso aí é a afirmação do parlamentar. E representando, no final, aí a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, a Maria Lúcia, ela falou sobre a relação dos centros com a juventude. Disse ela, os CELs carregam muitos sonhos, né? Muito importante, né? As palavras dela aí, dos meninos, né? Sonhos dos meninos e meninas de São Paulo. E para ela é preciso defender com todas as forças, né, esse espaço dos CELs. A Prefeitura Municipal abriu em agosto uma consulta pública, né, para conceder as unidades para organizações da sociedade civil, incluindo aí a administração de espaços comuns como teatros, né, bibliotecas e a manutenção e vigilância de espaços de eventos. Portanto, esse ato solene que foi realizado, né, Lilian e Jeremias, nessa sexta-feira,
foi exatamente, né, contrário à terceirização, como disse o nosso deputado Luiz Fernando Teixeira, né, que essa proposta já vem aí da Prefeitura para terceirizar 12 unidades administrativas dos CELS, né? Então, é muito importante, né, que as pessoas participem, né, desses atos solenes que sempre acontecem aqui na Assembleia Legislativa, as sessões solenes, os eventos solenes, né, os eventos todos que a Casa proporciona, né? Isso é uma maneira aí de você, né, poder colocar, né, em prática as pessoas poderem terem espaço, né, Lilian, para poder fazer suas reivindicações, né, lutar pelos seus direitos. E esse é um deles, né, a não terceirização dos CELS aqui em São Paulo. É isso que eu tenho no momento, Lilian e Jeremias, para falar agora, né? Não sei ainda se eu vou entrar, se tiver uma próxima entrada, eu volto para dar mais informações aí do nosso parlamento, ok? Sérgio, muito obrigado aí pela sua intervenção, muito importante aí, você trazendo um resumo aí dos principais acontecimentos e agora, iniciando a semana, é com a gente, Lilian, para falar aí das novidades que nós trazemos aqui no Parlamento Paulista. Obrigado, Sérgio. Com certeza, Jeremias. E falando de informações aqui do Parlamento Paulista, o deputado Dirceu Dalben, do PL, já destinou mais de 11 milhões de reais de emendas parlamentares para a cidade de Sumaré, principalmente nas áreas de infraestrutura e saúde. Exatamente. Durante o mandato parlamentar, conseguiu a duplicação na rodovia que liga Sumaré, Paulínia e Hortolândia à rodovia Anhanguera e também a construção de 3 novos viadutos que vão transpor a linha férrea na região central e do Pisserno. Sim, Jeremias, e entre as emendas indicadas pelo parlamentar estão 3 milhões e meio de reais para a saúde, 1 milhão e meio de reais ao Hospital de Saúde de Sumaré, 400 mil reais para instalação de academias ao ar livre. Além disso, são mais 5 milhões e 870 mil reais destinados para a realização de obras de infraestrutura, pavimentação, recap no município e 300 mil reais para entidades APAI, Pestalozzi e Associação Pro Memória. Parte dos recursos segue em fase de liberação pelo governo do estado, portanto, aí para a região de Sumaré, Paulínia, que tem a nossa refinaria, região rica e que precisa dessa estrutura trazida aqui por esta emenda parlamentar. Muito bom. Com certeza, Jeremias. E agora o Jornal da Rede Alesp começa com uma grande entrevista que é com uma deputada, que é a deputada Mônica Seixas, da bancada ativista do PSOL. E ela nos fala sobre o projeto 529 de 2020, de autoria do governador, que promove uma reforma administrativa no estado. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia a todos vocês que estão acompanhando. Bom dia, deputada. Jeremias Gomes falando. Prazer em tê-la novamente aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu queria que a senhora fizesse uma introdução para falar desse projeto 529 de 2020, que tem sido tratado aí como uma reforma administrativa, tributária para o estado de São Paulo. Queria que a senhora refizesse um pouco dos debates que a gente vem trazendo aí semana passada, né? Como é que foi, para atualizar a população, por favor. Jeremias, esse projeto que o governo chama como ajuste fiscal na justificativa que mandou para a Assembleia Legislativa tem bem mais do que isso. Ele tem, sim, reforma administrativa, reforma tributária, extinção de empresas, vende patrimônio público do Estado de São Paulo, mexe com direitos de trabalhadores da segurança pública, os policiais militares. Em suma, ele mistura muitos temas densos, temas complicados. Cada uma dessas empresas, nessa lista de 10 a serem extintas, tem um impacto na ponta, demora e até agora a gente não sabe dizer como é que vão ficar o atendimento desses serviços com a extinção dessas empresas. Então, eu considero que esse projeto é um erro por si só, por misturar tantos temas de forma tão apressada num único texto. Inclusive, Outro problema desse texto é que ele não vem acompanhado de planilhas de impacto financeiro, nem comprovando que existe um desajuste agora, nem comprovando que essas medidas vão equilibrar as contas no futuro. Deputada, bom dia. Quem fala é Lilian. Mais uma vez, obrigado por a senhora estar aqui presente no jornal. É muito importante esse veículo de comunicação, que vocês, deputados, venham aqui, coloquem as suas
Os seus esclarecimentos e mostra também seus trabalhos para os eleitores. O deputada, esse projeto, segundo o governador, né, por causa da pandemia, criou um impacto de 10,4 bilhões de reais agora para 2021, devido à pandemia do coronavírus. A senhora acha que ele deveria... existe alguma outra alternativa para cobrir esses gastos, que não seja esse projeto começando com extinção, né, das empresas, inclusive também mudar a alíquota do ITCMD e o IPVA, que foi uma das propostas dentro do projeto? Esse é um projeto também de aumento de arrecadação, né? A gente está falando de subir a contribuição do contribuinte, da população do Estado de São Paulo, no pagamento de impostos. É complexo assim mesmo. É um projeto de 69 páginas, que é um catadão de diversos temas, que exigiu da gente, né, deputados estaduais, bastante atenção em cada parágrafo, nesses 45 dias que esteve aqui, porque cada um deles impacta diretamente sobre a vida das pessoas, como eu estava falando. De novo, eu vou dizer, Dória não comprovou que existe algum desequilíbrio nas contas do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, até abril, porque a gente tem um delay, tem uma diferença de tempo entre os gastos e a gente conseguir ver os gastos, a arrecadação e a gente conseguir ver as arrecadações. Até abril, um mês depois da quarentena começar, o Estado de São Paulo vinha batendo recorde de arrecadação em ICMS, que é a nossa principal forma de arrecadação, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Até abril, o governo do Estado não tinha nenhum outro desajuste de contas. O Estado de São Paulo não fez um auxílio emergencial, não liberou crédito para pequeno comerciante, agricultor, nem nada disso. O Estado de São Paulo fez hospitais de campanha para a região da capital. Nem os interiores foram assistidos na compra de equipamentos. Então, eu vou repetir, eu não entendi qual foi o desajuste. Entre março até agora, eu imagino que tenha tido uma queda de arrecadação, porque as pessoas ficaram em casa, porque o desemprego está aumentando e etc. Mas o governador João Dória também não mostrou para onde foram os gastos. Se a gente for discutir os contratos da pandemia, que são basicamente as OS para os hospitais de campanha, gostaria muito de fazer essa conversa, gostaria muito de discutir essas compras. A gente está assistindo nos últimos dias o governo do Estado de São Paulo ser acusado de superfaturamento em compras durante a pandemia, de jalecos e materiais hospitalares. Seria um debate, mas esse debate ainda não aconteceu. Então, o governador João Dória não mandou para a gente uma justificativa de por que 10 bi. A gente é obrigado a acreditar na palavra do governador, não é assim que se faz um governo. Ele chega para vocês, imprensa, para nós, deputados, e fala, preciso de 10 bi. Por quê? Porque preciso. Não é assim. A gente quer saber onde houve desequilíbrio das contas para ajudar a ajustar. E a proposta de ajuste deles não é nem com a extinção das empresas, porque a maioria dessas empresas aqui não serão vendidas, concedidas, não gerarão recursos. Também não gerarão economias, porque algumas delas são superavitárias, autônomas, geram recursos próprios. A maior parte desse projeto aqui está em arrecadação, aumento da arrecadação, ou em vendas de dívidas e terras do Estado de São Paulo, mas a maior parte está em arrecadação. Que não é justo também a gente pesar a mão na cobrança dos mais pobres, que é o que acontece nesse projeto quando a gente fala de produtos e mercadorias com abaixo de 18% de alíquota de ICMS. A gente está falando de itens da cesta básica, remédio genérico, vai ser atingido direta e primeiramente as pessoas mais pobres no Estado de São Paulo. Existiriam outras formas? Eu imagino outras tantas formas se a gente fosse ter uma conversa mais sincera, menos apressada e baseada em dados sobre as economias do Estado. Por exemplo, a cobrança da dívida pública. A gente sabe que há dezenas de empresas que devem para o Estado montante muito maior do que esses 10 bi e o governo não tem um programa de receber esses valores.
A gente podia discutir os benefícios fiscais, né? O Estado de São Paulo ofereceu, eu votei aí na Assembleia Legislativa, contrário, inclusive, benefícios fiscais para a indústria automobilística de novo, incentivo alto, foi 1 bilhão para o incentivo alto, fora outros programas de incentivos fiscais, que é quando o governo abre mão de receber impostos. Então, tradicionalmente, o Estado de São Paulo chega a 22 bilhões em média ano de benefícios fiscais, e em contrapartida o governo manda para a gente esse projeto descabido que quer onerar mais as pessoas mais pobres para equilibrar umas contas que ele sequer provou que está desajustado. E é por isso que esse projeto enfrenta uma oposição histórica na Assembleia Legislativa. Nunca antes a gente teve tantas legendas, tantos líderes partidários, tantos diversos. Esse projeto tem na oposição nós do PSOL e o Novo, tantos diversos na obstrução, na oposição ferrenha, e que tem colocado bastante dificuldade para o governo. Duvido que, se ele manter esse projeto do jeito que está, misturando tantos temas, sem justificativa, ele vai conseguir tramitar na Assembleia Legislativa. Deputada, então, na opinião da senhora, é a mira, mais ou menos, que não está correta? Porque, assim, nós tivemos a pandemia, mas nós temos aí, por exemplo, na extinção destas 10 empresas, até tem alguma relação aqui delas, mas acho que de cabeça já sei algumas, da CDHU, SUSEM, MESC, da ESP, TESP, Fundação para o Remédio Popular, Fundação o Zoológico, o Oncocentro de São Paulo, né? Como é que vê o impacto social dessas questões no momento de pandemia? E eu queria também saber sobre essa questão, né? A senhora acha que não talvez fosse por um estímulo econômico, a senhora está colocando que seria o momento, talvez a pandemia não fosse os motivos corretos e talvez fossem outras, a mira para que se restabelecesse a economia é que deveria ser outra. Acho que eu entendi mais ou menos por aí. Sim, sim. Primeiro, eu acho que o governador precisa ser transparente. Se a gente quer discutir as contas do Estado, ele precisa abrir as contas do Estado, o que não aconteceu. O que eu estou reafirmando aqui, a entrevista toda eu não sei se há desajuste, eu não sei onde foi o desajuste e tampouco tenho certeza que essas medidas vão provocar algum equilíbrio. O que a gente conseguiu por conta própria aqui na Assembleia Legislativa, já que o governo não se esforçou nem um pouquinho para explicar, é fazer conta e entender que o aumento de impostos vai gerar arrecadação, que esse é um projeto de aumento de arrecadação, né? E pelo histórico e o comportamento dessas autarquias e instituições públicas, a extinção delas não gera economia nenhuma, já que a boa parte dela, a grande maioria delas, é autossuficiente. Alguma delas eu considero um pacote de maldade, sim, aos direitos sociais, principalmente aos programas de moradia e o sonho de conquistar a casa própria. Eu vou destacar duas. A CDHU, que no passado foi um grande programa do Estado de São Paulo, um programa de esperança, um programa de entrega de moradias populares, alguns conjuntos habitacionais modelos, lindos, muito bonitos, entregues à população do Estado de São Paulo, que agora o governador João Dória quer extinguir, dizendo que a iniciativa privada faz esse papel. Não assistir a iniciativa privada construir casas populares com preços e condições de pagamentos como a CDHU fez. A CDHU é superavitária. A CDHU ainda recebe recursos, né? Construiu os prédios, os apartamentinhos, ainda tem gente pagando as parcelas para a CDHU. O governo do Estado de São Paulo não diz quem vai gerir, nem os condomínios, nem as áreas degradadas que a CDHU também fazia a recomposição. Então, é um projeto de maldade, só distinguir esse serviço mesmo para a população do Estado de São Paulo. E outra organização que também tem a ver com moradia, que vale destacar, é a ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Ele administra milhares de hectares de terras devolutas. Terras devolutas são aquelas que pertencem ao Estado, algumas desconfio eu que sejam até territórios indígenas não demarcados, áreas de preservação ambiental,
áreas de comunidade quilombola, áreas de assentados da reforma agrária. O ITESP, além de fazer a fiscalização e o cuidado desse território, media com o governo do estado o processo de regularização fundiária. Hoje nós temos 9.000 famílias que também contam com a assistência técnico-científica da ITESP. Sem a ITESP, a gente tem os quilombolas em situação de bastante fragilidade para fazer roça, para fazer plantio, porque tudo isso é autorizado pelo governo do estado de São Paulo. A gente tem assentados que criam gados sem vacina da febre aftosa, porque o governo do estado de São Paulo não explicou quem vai fazer o trabalho da ITESP. Mas o mais grave é o volume de terras. O volume de terras que vai ficar sem um acompanhamento, porque o projeto chegou, propõe extinções de empresas públicas, autarquias, etc., mas não explica quem é que vai absorver o serviço antes prestado por essas empresas. Então, a gente está falando que a gente não sabe qual é o órgão que vai fazer regularização fundiária. A gente não sabe mais qual é o órgão que vai fazer assistência técnico-científica para quilombolas. Isso não está explicado. E, com certeza, não é desse jeito que você faz política pública. Se a gente aprova esse projeto agora, a gente deixa todas essas famílias na mão, a gente deixa todas essas pessoas sem saber como é que vai funcionar agora a sua relação com o Estado. Esse projeto, ele é bastante sintomático de uma antiga postura que os governadores tinham com a Assembleia Legislativa, que tinham a Assembleia Legislativa como meros despachantes, mandavam qualquer bobagem, qualquer texto, sem a preocupação de se justificar para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa despachava. Hoje, Dória está enfrentando uma oposição bastante substancial, que está exigindo que o Poder Legislativo seja tratado como Poder Legislativo de fato. A gente quer ser acompanhado das decisões, a gente quer ter acesso aos cálculos de impacto financeiro, a gente quer ter acesso às projeções, a gente quer fazer esse cálculo, participar desse cálculo junto com o governo do estado de São Paulo, mas mais do que isso, a gente quer proteger essas milhares de vidas que dependem de serviços aquilistados. O que é a Fundação Oncocentro para a população do estado de São Paulo? A sua tradição no desenvolvimento de prótese, no atendimento ginecológico, no atendimento às mulheres. Quem é que depois de uma pandemia como essa fecha um hospital? Esse projeto é um verdadeiro pacote de maldades, do meu ponto de vista. Oi, deputada, é Lilian quem está falando. A senhora acabou de falar, né, a opinião da senhora em relação ao projeto, que é um pacote de maldades que a gente sabe que tem grandes discussões aqui. A senhora não acha que este projeto, primeiramente, deveria ser desmembrado e ir por partes, né? Para vocês, deputados, poderem estar votando, analisando, emendando, mas com assuntos diferenciados, cada um num projeto diferente. Qual que seria a posição da senhora em respeito a isso? Sem sombra de dúvidas, a redação desse projeto está errado até como tática de um governo que está enfraquecido e que não percebe que misturar tantos temas assim num projeto é que contribuiu para que tantos diferentes estivessem na oposição. Mas eu, particularmente, não concordo com nenhuma parte desse projeto. Mesmo que ele seja desmembrado, eu vou continuar na oposição, porque eu não sou a favor da extinção dessas empresas. Eu não sou a favor da securitização das dívidas do Estado. Eu não sou a favor do aumento da arrecadação com cobrança de impostos para as pessoas mais pobres. A gente quer, sim, o aumento da contribuição dos mais ricos do Estado de São Paulo, e eles não estão nem passando perto desse projeto. Então, de uma forma geral, o pessoal vai continuar sendo contra esse projeto, mesmo que desmembrado, mas sem sombra de dúvidas, foi muito desajeitada a iniciativa do governo de mandar tantos temas diversos, misturar reforma administrativa, reforma tributária, extinção de empresas públicas, vendas de terrenos e etc., num único projeto de lei. O princípio para a gente organizar as contas do governo do estado de São Paulo, primeiro seria discutir as contas. O governador precisa abrir para a gente o real orçamento desse ano,
Onde é que foi o desajuste, o desequilíbrio, para onde estão indo os recursos para que a gente possa participar das decisões. Eu parto do princípio que esse é um governo muito duro com as pessoas mais pobres e muito manso com os ricos. Esse projeto aqui de taxação dos mais pobres não tem uma linha sobre cobrar a dívida ativa, sobre cobrar aqueles que devem emprestado, sobre redução de benefícios em impostos para as grandes empresas. Então, eu imagino que o caminho, se é que há um desajuste, o orçamento chegou esse final de semana, eu ainda não consegui começar a estudar, ele chegou na sexta-feira, mas alguns colegas que já pegaram o orçamento dizem que ele está maior, né? Um orçamento com uma previsão de crescimento para o ano que vem. Em contrapartida, continua cortando brutalmente de áreas sociais como a saúde. A saúde vem com um orçamento menor para ano que vem. Então, isso prova que nós e o governo do estado de São Paulo temos um ponto de vista diferente sobre para que deve ser usado o dinheiro do estado de São Paulo. Nós acreditamos que o dinheiro do estado de São Paulo e o estado deva servir para atender a população mais vulnerável, mais pobre, saúde, educação em primeiro lugar. Cortar serviços assim é maldade com os mais pobres. Então eu discordo integralmente desse projeto. Mesmo que desmembrado, eu acho que ele pode sim mudar a correlação de forças, porque tem alguns partidos que são favoráveis a alguma das partes desse projeto, mas para o pessoal nós vamos continuar na obstrução. E eu continuo fazendo o apelo para os colegas da Assembleia Legislativa de que não é assim que se faz política pública. O governador não pode inventar para a gente que existe um desajuste e não comprovar. E não pode também não nos participar da decisão de onde será feita essa economia. Esse projeto é um ataque, é um pacote de maldades. Se existe a necessidade de fazer uma economia, os pontos mais nevrálgicos para atacar quem mais tem recursos, que são as pessoas mais ricas do estado de São Paulo, não está aqui nessa listagem. Eu falo nessa porque eu estou com o projeto na mão aqui. Muito bem. Deputada, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, os parlamentares trazendo aqui as suas opiniões diariamente aqui sobre este projeto, sobre os demais projetos, que é o Jornal da Rede Alesp, uma tribuna aberta para a manifestação parlamentar. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigada, deputada. Tenha um bom dia. E o Jornal da Rede Alesp acabou de conversar com a deputada Mônica Seixas, do PSOL, que falou sobre o posicionamento dela referente ao processo tão discutido hoje aqui na casa, que é o 529 de 2020, de autoria do governador do estado de São Paulo, João Dória. Vamos bem, Jeremias, vamos a mais informações. A deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, esteve na cidade de Capivari e anunciou que a creche do bairro Santa Teresa d'Ávila será finalizada. Essa ação será possível, já que a parlamentar vai destinar uma emenda de R$300 mil ao município. A deputada, que é professora, disse que sabe da importância de uma boa infraestrutura para o sucesso da educação. A parlamentar disse que essa creche é de extrema necessidade para o bairro e que aguardava recursos extra-orçamentários para ser finalizada. Com certeza, Jeremias. Aliás, creche é uma questão muito importante, né? Porque são os anos iniciais, não é, Lilian? Então, é sempre um tema recorrente aqui, inclusive no parlamento, para que a gente possa atualizar o nosso telespectador das ações que estão sendo feitas com as emendas, enfim, pelos parlamentares. Bom, mas vamos de mais notícias. Olha só, falta menos de 20 dias para o movimento Inova 2020, evento que vai permitir uma maior conexão entre professores, alunos e outros integrantes da rede estadual e conectá-los a soluções tecnológicas inovadoras. Isso mesmo, Jeremias. O movimento Inova acontece nos dias 22 e 23 de outubro e, de acordo com os organizadores, representa uma oportunidade de conhecer, reconhecer e valorizar boas práticas de professores e estudantes de toda a rede estadual de ensino no que tange aos novos componentes, ou seja, projeto de vida,
tecnologia e inovação. Além disso, a organização promete uma ação com 3 categorias: a Feira de Ciências, que inclui os desafios matemáticos, a Mostra de Aprendizagem Criativa e Robótica e também o Hackathon, que incentiva os estudantes a encontrarem soluções para a educação. E já a tradicional Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo desse ano, desde o ano passado, está incorporada ao movimento Inova. A grande final da competição será durante o evento, que traz os temas Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Muito legal esse tema aqui, né? Porque, olha, esse hackathon aqui, que é uma oportunidade... Porque hack é aquela... O pessoal fala que é o cara da tecnologia que faz o mal. Não necessariamente. O hacker pode ser o hacker do bem também. Então, olha, Movimento Inova 2020, vai lá, dá um Google, coloca lá o pessoal da rede estadual, porque é bem interessante, muito legal, traz muita novidade esse ano, Lilian. Com certeza, Jeremias. Jeremias, você já ficou sabendo de umas sementinhas que tem várias pessoas recebendo na sua casa? Umas sementes que vários moradores, cidadãos estão recebendo em casa. E agora a gente vai fazer uma entrevista, né, Jeremias, justamente sobre isso. E o Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com Frederico Ferreira, que ele é diretor do Centro de Defesa Sanitária Vegetal e nos vai falar sobre os perigos de recebimento de pacotes de sementes não solicitadas. É um serviço de utilidade pública aqui no Jornal da Rede Alesp. Frederico, muito bom dia. Bom dia. Frederico, eu queria que você começasse explicando para a gente melhor essa questão das sementes que as pessoas estão recebendo em casa em todo o Brasil, por favor. Bom, nós temos observado que as pessoas estão recebendo, sem solicitar, material, né, da China, principalmente, com sementes, pacotes com sementes, e muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, né? Ficam preocupadas. Mas, pois não, diga, Lilian. Não, pode falar, pode terminar. Não, pois é, interessante, mas assim, tem chegado aos órgãos públicos essas informações, a gente tem visto na mídia, né? E eu queria saber se tem chegado para vocês, a gente vai falar um pouco das orientações, né? Para que a gente possa orientar a população. Perfeito. No caso, tem sido recebidas, né, essas sementes pelo Brasil todo. E no estado de São Paulo não foi diferente. A gente tem recebido várias informações, né, desse recebimento aqui no estado de São Paulo. E a recomendação da Secretaria da Agricultura é que as pessoas não plantem esse material, não abram o pacote e procurem uma unidade da Secretaria para que possa ser feito o recolhimento desse material, que vai ser enviado para análise e posteriormente destruído. Frederico, bom dia. Quem está falando é Lilian. É um assunto bem polêmico e preocupante. Desde quando isso está acontecendo? E vocês têm conhecimento de alguém que chegou a plantar essa semente para ver que origem que deu ou não? Olha, já faz mais de 2 semanas que a gente tem ouvido, né, que isso está acontecendo. Teve um caso, né, a pessoa plantou e está sendo averiguado quais plantas surgiram dessas sementes. E tem alguma região especial no Brasil que essas sementes estão sendo mais encaminhadas ou está sendo no Brasil inteiro ou tem algum estado específico que essa montagem, essa linha de chegada dessas sementes na casa dos moradores é maior? De maneira geral, praticamente todos os estados brasileiros receberam essas sementes. Pois é, eu estou vendo uma notícia aqui que vem do G1, que isso poderia ser o tal do brushing, né? Essencialmente o envio de mercadorias não solicitadas com o objetivo de registrar compras falsas. Eu sei que isso é um trabalho de investigação, não tange tanto ao trabalho do senhor, né? Mas o senhor chegou a ter notícias sobre isso, não? Sim, aparentemente isso parece ser uma jogada comercial. Uma forma das empresas, né, conseguirem uma pontuação, conseguirem uma melhoria nos scores de venda. Uhum. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que esse material não seja plantado e seja encaminhado para análise e destruição. Por quê? Ele pode conter pragas ou doenças, né? Pode conter bactérias, fungos, ervas daninhas, e causar sérios prejuízos ao meio ambiente ou à agricultura nacional. Só pelo fato de vir de outro país pode ocorrer isso? Porque a gente sabe que tem, às vezes,
tal planta não existia no Brasil, né? Mas ela foi trazida da Europa em tal ano, mas não vingou por causa disso. Ou então começou a haver pragas, como o senhor está falando, né? Esse é um dos perigos, Frederico. Exatamente. São as chamadas pragas quarentenárias, pragas que não existem no território nacional. Então, é exatamente esse o perigo de se trazer um material que seja uma praga que não exista aqui no Brasil. Isso dificulta o controle pelas autoridades, né? E pode disseminar aí doenças que o país não esteja preparado. Ô Frederico, e vocês já chegaram a alguma conclusão após pesquisas e análise dessa semente ou ainda está em análise sem uma definição correta e final do que isso representa para o Brasil? No momento, a Secretaria ainda está em fase de recolhimento do material. Todo esse material vai ser enviado para um laboratório no estado de Goiás, onde o Ministério da Agricultura vai nos passar as informações a respeito dessas análises. Eu queria que o senhor explicasse, então, direitinho para a população, aonde que ela tem que ser devolvida. Porque, assim, a informação que a gente tem é não plante, não jogue no lixo, não guarde. Então, ela tem que se devolver em que órgão? Tem algum telefone? Como é que a população procura? Sim, a recomendação seria procurar uma unidade da Secretaria da Agricultura. A relação das unidades se encontra no site www.agricultura.sp.gov.br ou através do telefone 11 5067 0060. 5067 0060. Esse é o telefone que a população pode... Esse é São Paulo, né? São Paulo. Pois é. Então, aqui no estado de São Paulo, a população pode ligar. Acho que vale a pena para ter a informação, porque a gente ainda não sabe o que é, né, Lília? Então, assim, pelo sim, pelo não, melhor devolver para o órgão correto, até porque este órgão, não é, Frederico, pode ter a oportunidade de fazer a análise dessas sementes, né? Com certeza. O Felipe, você já tem, o Frederico, desculpa, você já tem algum levantamento de qual é o giro e o recebimento em relação às casas, se está sendo alto ou agora deu uma diminuída ou não? Não, a gente tem recebido, né, informações do estado todo, né, praticamente todas as regiões do estado de São Paulo receberam esse tipo de material e nós estamos contabilizando ainda quantos envios foram feitos. Então, você que está aí nos assistindo agora, né? E caso você receba algum pacote de sementes na sua casa, entra no site www.agricultura.sp.gov.br para ver qual a procedência que você vai tomar. Ou qual que é o telefone, Jeremias? Pois não, 5067-0060 é o telefone que você pode ligar no estado de São Paulo, não é isso, Frederico? Para ter as informações corretas e fazer a devolução das sementes, é isso, né? E, Frederica, alguma vez na história que você tenha conhecimento já ocorreu isso ou é a primeira vez que o Brasil está passando por uma situação dessa? Não, esse é um fato inusitado, porque nós não temos conhecimento, né, disso já ter acontecido no Brasil, de a pessoa estar recebendo um material sem solicitar. Frederico, eu queria que você explicasse um pouquinho, aproveitar aqui, uma utilidade pública do Centro de Defesa Sanitária Vegetal. Explica para a gente o que é o Centro de Defesa, se ele está na capital, os serviços que ele presta, porque acho que é importante a população ter acesso a essa informação geral. Sim, o Centro de Defesa Sanitária Vegetal, ele pertence à Coordenadoria de Defesa, de Defesa Sanitária. Uhum. A CDA, Coordenadoria de Defesa Agropecuária. A sede fica em Campinas. Então, toda a função, né, do Centro de Defesa seria verificar toda a condição sanitária, né, zelar pela condição sanitária das plantas no estado de São Paulo. Pois é, desculpa, Lília, as plantas são maravilhosas, a gente precisa ter acesso. Vocês não têm nenhum acesso à questão de plantio de árvores, essas coisas não é com vocês, é isso? Não, o plantio de árvores seria mais relacionado ao meio ambiente. No caso, correto. A Coordenadoria de Defesa, ela cuida da parte sanitária, da parte fitossanitária, né? Seria aí o controle, né, e a fiscalização
de possíveis pragas e doenças das plantas. E qual que seria o cenário que você mostraria hoje das situações das plantas aqui no estado de São Paulo, referente às suas qualificações que exigem aí, né, a defesa sanitária vegetal? Bom, a Secretaria continua os trabalhos normalmente. Durante a pandemia, os trabalhos não foram paralisados. Então, todas as ações de defesa sanitária, as fiscalizações, as auditorias, todo o trabalho continua e o morador do estado de São Paulo pode ficar tranquilo que as ações estão sendo feitas de maneira frequente e com relação às plantas, a sanitária está sendo mantida. Frederico, estranha essa questão de se receber essas sementes, porque assim, poderia ser, por exemplo, drogas, né? Você enviar pelos correios. Não existe tecnologia ainda, ou deve existir no futuro, que possa fazer uma identificação disso, né? A gente sabe que, é lógico que já se utilizam de sementes porque elas são levinhas, né? São quase imperceptíveis, né? Então é fácil aí o transporte disso, né? Mas existem tecnologias que possam, no futuro, identificar com mais precisão, porque são coisas, né, que vêm de outro país, chega na casa da gente, né? E sem a gente pedir, é bem complicado, né? Com certeza. Acredito que a tecnologia seja existente, né? E seria interessante se tomar um cuidado maior aí na triagem desse material, né? Para estar se evitando que as pessoas recebam aí material que ela não solicitou e que pode trazer aí um prejuízo, né? Pode trazer um risco ao meio ambiente e a um risco fitossanitário. Bem, Frederico, a gente agradece aí essa entrevista. Muito obrigada por ter tirado as dúvidas e tenha um bom dia. Eu que agradeço. Pois é, vamos ver aí essa questão das sementes, né? O Jornal da Rede Alesp continua acompanhando e trazendo as informações, mas o resumo é isso, né, Lília? Recebeu em casa, não vai plantar, devolve aos órgãos de saúde, a gente já deu o telefone, para que a gente, inclusive, possa colaborar com o poder público na investigação desse processo aí. Com certeza, Jeremias. E vamos mais informações para você, telespectador que está nos assistindo. Centenas de pessoas interessadas no futuro do lixo produzido no estado de São Paulo puderam participar e contribuir virtualmente durante a audiência pública sobre a revisão do Plano de Resíduos Sólidos. O encontro foi promovido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, coordenado pelo Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, com apoio da Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria Executiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eles receberam sugestões e opiniões de diversos setores sobre este novo documento. Os interessados que não conseguiram acompanhar podem participar por escrito até amanhã. E segundo a coordenação do movimento, o objetivo da revisão do plano é permitir ao Estado programar e executar atividades capazes de transformar a situação atual em uma condição desejada e realizável. O novo documento traz diversas inovações em relação à primeira versão publicada em 2014, com a incorporação dos capítulos de lixo no mar, economia circular, consorciamento de municípios, entre outras. Portanto, se você ainda não participou, tem até amanhã para participar aí e entender sobre a revisão do Plano de Resíduos Sólidos. Com certeza, Jeremias. E voltando agora a informações e trabalhos aqui dos deputados aqui no Legislativo Paulista, vamos a mais notícias para você. Um ato solene em ambiente virtual, convocado pela deputada professora Bebel, do PT, enfatiza a posição contrária à proposta de terceirização dos CELS, que são os Centros Educacionais Unificados, por parte da Prefeitura da capital paulista. O deputado do PT, Luiz Fernando Teixeira, alertou que terceirizações começam por um segmento público e se espalham por vários outros. Essa lógica de tentar uma terceirizaçãozinha na educação, vamos terceirizar só o esporte e a cultura e o lazer. E daqui a pouco nós vamos estar terceirizando tudo e vendendo as nossas escolas. É isso, né, que o PSDB e essa nova política que tomou conta do país pretende. A coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação, Miriam Machado, disse que as justificativas dadas pela Prefeitura de São Paulo para a terceirização dos CELS parecem discurso eleitoral. Não nos convence
esse discurso falacioso de que a gestão sendo entregue para uma OS ou para uma outra entidade irá melhorar as condições, porque os pedagogos, né, serão liberados para cuidar apenas do educar. Isso é um discurso de forma a pegar e convencer, e eu digo que é o canto de sereia, né, ou o canto do boto, para ludibriar a população num período pré-eleitoral. Tenho convicção disso. A secretária de Formação da CUT São Paulo, Thelma Aparecida Andrade Victor, também criticou a terceirização. Ela disse que assume o compromisso de defender até as últimas consequências a manutenção do controle dos céus, como está atualmente. Nós somos eminentemente contra a terceirização, contra o fechamento dos céus. Nós estamos aqui reafirmando o nosso compromisso com essa frente, com tudo que for preciso, para que esse projeto não vá para frente, porque nós temos exemplos e exemplos de municípios de estado e país do que significa terceirizar qualquer frente pública aqui no Brasil. Então, os céus continuam. A deputada professora Bebel, do PT, que também é presidente da POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, concluiu dizendo que é um sonho das escolas estaduais terem centros de educação unificados e enalteceu as características dos CELs, que concentram em um só lugar diferentes benefícios à população. É dos sonhos nossos, das escolas públicas estaduais, ter um centro unificado de educação. Ao contrário do que eles dizem, o CEL não pode ser deficitário. Porque, veja bem, se você tem que construir piscina pública para todos, se você tem que abrir teatro para todos, e o CEL, ele combina tanto desde a educação infantil, ensino fundamental, né, e abre para a população idosa, para a população, para cursos de teatro, você, de certa forma, otimiza um espaço que pode, na verdade, ser oferecido para todos. Bem, hoje, como a gente conversou aqui lá no começo do jornal, hoje completa 31 anos da promulgação da nossa Constituição Estadual aqui do Estado de São Paulo. E agora a gente vai com uma entrevista com um deputado que fez parte do processo de formação dessa Constituição, né, Jeremias? E vamos falar agora com o deputado Mauro Baragato, do PSBB, que ele vai falar um pouquinho com a gente do 5 de outubro, 31 anos da promulgação da nossa Constituição Estadual. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, ouvintes da Rede Alesp. Bom dia a todos vocês aí. Pois é, deputado. Hoje, 5 de outubro, há 31 anos, um ato solene marcava um dia muito especial aqui e que o senhor pôde acompanhar, né? Queria que o senhor rememorasse aqui como é que foi aquela data, né? A importância que foi um divisor de águas para o Estado de São Paulo, né? Na verdade, foi um divisor de águas para o Brasil, né, que um ano antes praticamente tinha sido promulgada a Constituição Federal. O Estado de São Paulo viveu um momento de muita participação na elaboração da Constituição. Eu tive o privilégio de participar, tive o privilégio de ser presidente de uma comissão ligada ao setor público, e nós tivemos participando de todos os eventos. E foi um ato bastante rico, bastante importante, que a gente não esquece tão cedo, porque fez parte da história do Estado de São Paulo. Bom dia, deputado. Quem está falando é Lília, né? Como o senhor mesmo falou, um ano anterior da promulgação aqui da Constituição, a gente teve a primeira promulgação de uma Constituição democrática, que é conhecida como Constituição Cidadão, que foi a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, né? E nas suas disposições gerais, ela deu um prazo de 1 ano para os estados poderem montar a sua Constituição. Eu queria que o senhor falasse aqui para nós e para o telespectador, né, que o senhor acompanhou toda essa formação, como é que foi a formação de uma Assembleia Constituinte na época e também o trabalho, como a população pôde participar desse processo de formação da Constituição, que hoje ela é a lei maior aqui do Estado de São Paulo. Bom, tem detalhes que eu não me lembro,
né? Mas eu quero dizer que a participação foi bastante grande, grande, especialmente o segmento organizado, segmento público, e nós tivemos uma Constituição de direitos, mas eu fiquei muito feliz de poder participar de grandes embates, né, na área da segurança pública, na área daquilo que é saúde, daquilo que é educação e daquilo que é setor público, no modo geral. Então, foi um momento muito importante que a gente teve essa experiência muito grande, né? Nós tivemos aí a participação de toda a sociedade paulista aqui na Assembleia Legislativa, né? E eu quero dizer que a Assembleia não teve grandes manifestações, mas teve uma participação muito representativa da sociedade como um todo. A gente sabe, deputado, que nesses 31 anos ela teve menos que 50 emendas dentro dessa Constituição estadual. O senhor acha, como que o senhor analisa essas 3 décadas de Constituição, menos de 50 emendas dentro da Constituição, e se hoje ela precisa ser modificada em alguma coisa ou ela consegue acompanhar hoje a nossa realidade, que cada dia que passa é um novo mundo, né, necessitando de emendas, para poder padronizar hoje a situação que a gente vive. O senhor acha que ela precisa de mais algumas mudanças ou não? Ela pode ter necessidade de algumas mudanças, mas eu penso que o grande problema da Constituição, que foi elaborada em 88, tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Menos recurso público, uma sociedade mais exigente do que na época, né? E, então, eu penso que teríamos que ter algum tipo de mudanças, mas bastante pequenas, porque nós temos uma Constituição muito bem elaborada, muito bem escrita, muito bem desenhada, e se ora não se cumpre aqui ou ali, mas tem a ver com a realidade das coisas. Mas eu penso que mudar muito pouco teria que ser feito em matéria de mudança. Eu penso que cumprir a Constituição faz parte do jogo da democracia. Deputado, o senhor falou em recursos, né? E a gente sabe que aquele momento foi um momento muito histórico, depois de uma ditadura militar, e assim, era tudo novo, era tudo uma novidade que precisava ser colocada na Constituição. Eu estava lendo, por exemplo, que no estado de São Paulo houve inovações, por exemplo, nos recursos para a saúde. No federal eram 25%, o estado inovou com 30%. Recursos da FAPESP, inicialmente 0,5%, hoje a gente tem 1% de recursos do ICMS, que é extremamente importante para a pesquisa no estado de São Paulo. Por outro lado, há aquelas críticas de engessamento, né, dos recursos, enfim, né? E principalmente num momento como esse que a gente tem aí, momento de pandemia. Como é que o senhor analisa essas questões? Importante estar na Constituição Federal e do Estado, inclusive as questões dos recursos, mas depois precisa cumprir, né? Na verdade, o Estado de São Paulo ele tem cumprido a sua Constituição. Veja o caso da FAPESP. Eu participei muito ativamente nisso, né, nessa questão de você ter dinheiro da nossa arrecadação para o Fundo de Amparo à Pesquisa, né? Eu participei na área da educação de você colocar 30% no mínimo para a educação, né? Eu participei da questão da saúde. Então, eu penso assim que isso daí faz parte do jogo democrático. Então, se falta aqui, falta ali, faz parte do momento que a gente vive. Mas eu quero dizer que São Paulo procura cumprir e quando não consegue cumprir, busca alternativas. Eu penso que o Brasil passa uma fase muito difícil nos dias de hoje e São Paulo não é diferente. Por isso que nós temos problemas e por isso que nós temos que enfrentá-los. Deputado, a Constituição Paulista também inovou nas organizações regionais, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho. O senhor também aí cuida de uma região, assim, digo assim, olha para a população de uma certa região. Isso foi importante, criar as regiões metropolitanas, porque isso não veio da Constituição Federal, né? Como é que foi essa inovação no Estado? Olha, eu quero dizer que essa questão da Constituição e buscar
todos os aspectos da vida paulista, foi muito importante para todos nós. No caso da criação de região metropolitana e região de governo, que logo a seguir o Franco Montoro criou, né? Tem a ver com essa preocupação da Constituição e procurar ser mais próxima da realidade. Todos os deputados que estavam na Assembleia tinham essa preocupação. Como é que eu posso fazer a Constituição ser mais próxima da realidade? E foi um momento muito rico, porque todo mundo pôde pesquisar, pôde copiar, pôde elaborar, pôde, digamos assim, fazer a Constituição bastante viva. Então, se tem coisas no Estado que hoje a gente nem pode lembrar, porque faz parte do nosso dia a dia, é porque a Constituição foi forte, né? E sendo forte, ela digamos assim, ela introspectou na cabeça das pessoas, né? Essa ideia de que nós temos que ter rumos, e a Constituição Paulista deu rumos para o Estado de São Paulo. Deputado, naquele momento, 88, 89, foi um momento aí de ebulição, né, de muita participação política da sociedade, né? O senhor viveu isso aqui no Parlamento Paulista. Foi um ano que, praticamente, quando se instalou aqui, pela leitura que eu fiz, mudou tudo, né? Foram criadas comissões, a casa ficou voltada para isso. E a participação popular foi muito forte, mais de 4.000 emendas, né? Muita, inclusive, assinaturas populares, participação. E hoje o senhor queria a sua análise como sociólogo também, né? Hoje nós temos, há uns anos para cá, também um movimento forte da população de participação política. Você acha que isso são movimentos que vêm de tempos em tempos, que a população quer participar mais da política? Eu diria que hoje nós vivemos um tempo diferente. Nós temos hoje uma participação mais restrita àquilo que a gente chama de funcionalismo público na Assembleia Legislativa do Estado. A participação da sociedade está muito fora do Parlamento Paulista. Nós perdemos, digamos, a força que nós tínhamos no passado. No passado, a Assembleia Legislativa do Estado, ela tinha uma presença na mídia muito forte. Se você fazer uma pesquisa, você vai verificar isso, né? Com a eleição primeira de um governador de Estado, que foi Franco Montoro, nós conseguimos verificar uma presença maciça de segmentos da sociedade como um todo, participando do governo, participando contra o governo, participando na Assembleia. Era mais viva a Assembleia do que é hoje, né? Muito mais viva do que é hoje. E depois, na Constituição, nós já estávamos vivenciando uma fase de desgaste da implantação da democracia. Então, nós tínhamos aí uma participação limitada de determinados setores, mas, de um modo geral, era uma presença mais maciça do que nos últimos tempos aqui. Então, eu quero dizer que vivemos uma fase diferente de hoje, uma fase difícil, né? O Parlamento Paulista, como as assembleias estaduais, perderam força com a elaboração da Constituição Federal, e a gente sente que nós precisamos, acima de tudo, mudar um pouco esse jogo, né? Como? Trazendo a população a participar mais da vida da Assembleia Legislativa, trazendo temas que sejam mais ligados à população de um modo geral, o que não acontece, infelizmente, nos dias de hoje. O deputado, com a evolução das mídias sociais, né, e a liberdade das pessoas expressar a sua opinião, o senhor acha que isso está ajudando o processo de democratização, ou isso muitas vezes está passando dos limites com a liberdade de expressão? Olha, eu penso que a rede social, ela cria uma possibilidade de uma participação de segmentos da sociedade que lidam bem com a questão da mídia social. Mas eu penso que a participação como um todo deixou de existir, né?
você tem os grupúsculos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, você tem uma participação sindicato público, que está muito limitada. Então, eu penso que a participação está muito a desejar, né? Porque muitas vezes hoje você pega rede social que tem aquilo que a gente chama de esconder as pessoas que participam, né? Aquela questão de usar mecanismo de eletrônico para ajudar a participar. Então, eu penso que hoje o cidadão brasileiro, e para não dizer o cidadão do mundo, está muito ligado à questão da participação. Mas essa participação é individual, né? Quando ela se torna, digamos assim, majoritária, tem 1 milhão de seguidores, mas não quer dizer que tenha 1 milhão, né? Então, é muito difícil você medir essa questão nos dias de hoje, mas eu penso que a participação das pessoas está distante, a Assembleia está bastante fragilizada, os governos estaduais estão fragilizados, quem tem poder real no Brasil é o governo federal. Pois é, essa é uma questão importante do Pacto Federativo que o senhor nos traz aqui. O senhor, deputado, já foi prefeito de Presidente Prudente, né? Como é que o senhor vê esse processo? O senhor tem esperança de que haja, assim, essa participação popular mais efetiva e que o parlamento possa cada vez mais cumprir o seu papel? Porque, assim, o senhor participou lá da Constituição, sabe da dificuldade de colocar tudo na mesa, ver os vários, né, lados, né? Nós temos agora o projeto aqui importante sendo pautado aqui na Casa Legislativa, temos o orçamento, né? Eu imagino que, assim, eu já vi um prefeito falando assim, olha, eu como vereador fiz uma lei, depois eu fui prefeito, falei, puxa vida, essa lei é difícil de cumprir. Então, assim, nem sempre é fácil esse debate, não é, deputado? São muitas as propostas que se colocam na mesa e eu acho que o senhor, como parlamentar tão experiente, sabe que às vezes nem sempre aquilo que se aprova é aquilo que dá para fazer, mas é a construção que se faz aqui, né? Na verdade, nós estamos vivendo uma fase de questionamento um pouco da democracia. É um problema, que eu diria, mundial. Uhum. O questionamento se dá em função de que a democracia ela cria mecanismos e que, infelizmente, na prática não se cumprem, né? Especialmente no Brasil. Então, eu quero dizer que ser vereador, ser deputado, está no executivo, no legislativo, você tem que medir, né? Não dá para você pensar que você pode legislar sobre matéria financeira da tua cabeça. Você tem que pensar que o Estado tem um orçamento, né? O Estado tem pessoas que pagam os impostos, tem pessoas que não pagam. Então tem que ter, digamos, o bom senso. Falta muito bom senso no parlamento, como falta bom senso no poder executivo. Para não dizer muito no judiciário. Bom, a gente agradece muito. Deputado, fique à vontade aí se o senhor tiver mais alguma informação importante. Deputado Mauro Bragato, do PSDB, que é parlamentar aqui na casa, que está trazendo as notícias e as informações para a gente dos 31 anos da Constituição Paulista. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você e obrigado à rádio e à Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Tenha um bom dia. Jeremias, e falando também em dia 5 de outubro, os donos de pequenas e médias empresas celebram nessa data também, dia 5 de outubro, o Dia do Empreendedor. Muito importante, criado em 1999 por um decreto federal que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A data tem como intuito reconhecer as conquistas de quem corre atrás do sonho de um negócio próprio. Mas no ano de 2020, marcado pela pandemia da Covid-19 e pela crise econômica, os empreendedores têm poucos motivos para comemorar. Pois é, com pouca reserva de caixa, as pequenas e médias empresas conseguiram se sustentar por pouco tempo fechadas. E segundo uma pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas, metade de micro e pequenas empresas pediram crédito, mas só 22% conseguiu uma ajuda financeira. Ainda assim, há sinais de melhora no setor. Olha só, 75% dos negócios abriram
E a queda média de faturamento mensal, que era de 70% em maio, agora é de 40%. E vamos também agora a outras informações. Um estudo da College London apontou que 4 em cada 5 pessoas que sofreram perda do olfato ou de paladar testaram positivo para o coronavírus. E para esses casos, 40% deles não tiveram nem tosse e nem febre. O resultado da pesquisa, publicado na revista científica PLOS Medicine, ressalta que a perda olfativa seja colocada como um sintoma-chave da doença causada pelo novo coronavírus. A causa para que a pessoa tenha essa perda olfativa ainda é desconhecida. Raquel Batterham, cientista responsável pelo estudo, disse que o reconhecimento público dos sintomas da Covid-19, junto com o rápido autoisolamento e o teste RT-PCR, é vital para limitar a propagação da doença. E também que a perda repentina de olfato não tem tido a relevância que deveria. Pois é importante, né, Lilian? Porque essa questão da perda do olfato, umas pessoas perdem, né? De repente não estavam sentindo o cheiro de nada, né? E outras não, é normal, né? Então, uma pesquisa científica bastante importante, vale a pena conferir. Inclusive, a gente já teve até aqui, né, médicos que dizem a respeito disso, que as pessoas que perdem o olfato, do número total, 3 a 5% não voltam mais. Nossa, e ainda eles não sabem, né? Não tem ainda o porquê disso, porque a pandemia, a Covid-19, ela é muito nova ainda, né? E eles estão conhecendo essa bactéria, né, Jeremias? Daí a importância das pesquisas que a gente traz aqui diariamente no Jornal da Rede Alesp. Com certeza. E em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o governador João Dória anunciou que enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, dados preliminares para o registro da Coronavac, vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O pedido de análise junto à Anvisa é o passo inicial para que seja autorizada a aplicação da vacina no país. Dória disse ainda que espera que alguns testes clínicos que estão em andamento sejam concluídos. O governo do Estado de São Paulo registrou na Anvisa documentação da vacina Coronavac para análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e obtenção do seu registro. A Anvisa recebeu, através da plataforma digital, criada para agilizar o procedimento de registro das vacinas, não apenas da Coronavac, mas de todas as vacinas. Os primeiros documentos já foram enviados pelo Instituto Butantan para iniciar o processo de análise e obtenção do registro da vacina contra o coronavírus. Vacina esta desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O objetivo é tornar o mais rápido possível, dentro das normas científicas e do protocolo da Anvisa, o processo de registro da Coronavac, uma das vacinas mais promissoras na sua última etapa de testagem em todo o mundo. E a meta é exatamente permitir que possamos agilizar dentro dos protocolos científicos e absolutamente dentro do protocolo da Anvisa, permitir que, com a Coronavac, possamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo e também dos demais brasileiros em outras partes do país, não apenas aqui no estado de São Paulo. João Dória também anunciou o início da campanha de vacinação de poliomielite e multivacinação a partir de hoje. O objetivo é imunizar, atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos de idade, reforçando a proteção contra a paralisia infantil nos menores de 5 anos. Segundo o governador, serão distribuídas nos postos de saúde de todo o estado 5.200.000 doses de vacinas para a população. A campanha de vacinação contra a poliomielite vai ser iniciada aqui no estado de São Paulo e será praticada até o dia 30 de outubro. Portanto, início na próxima segunda-feira e seguirá o seu curso até 30 de outubro. O objetivo é garantir a prevenção da paralisia infantil e para crianças entre 1 e 5 anos. Os pais dessas crianças poderão levá-las a um dos 5.000 postos de saúde localizados nos municípios do estado de São Paulo.
Todos os municípios, 645 municípios do estado de São Paulo, a começar da capital paulista, estarão imunizando, repito, a partir da próxima segunda-feira. Lembramos aqui, pais e mães, que, por favor, levem a carteira de vacinação dos seus filhos ao levá-los ao posto de saúde para esta finalidade. Simultaneamente, vamos realizar também a campanha de multivacinação, em que serão aplicadas 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças. O objetivo é garantir a imunidade de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos, considerando as 14 tipos de vacinas que estarão sendo aplicadas para evitar doenças graves, como sarampo, cachumba, rubéola, câncer de colo de útero, meningite, entre outras. Somando todos os tipos de vacinas, serão mais de 5 milhões de doses distribuídas e aplicadas gratuitamente em São Paulo. O diretor do Instituto do Butantan, Dimas Covas, falou que os primeiros documentos já foram enviados pelo Instituto Butantan para iniciar o processo de análise e obtenção do registro da Anvisa referente à vacina Coronavac, e que o objetivo é fazer com que o processo de aprovação venha a ser liberado o mais rápido possível, dentro das normas científicas e dos protocolos exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há uma nova normativa técnica pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que facilita o fluxo de documentos para o registro das vacinas para o coronavírus. A Anvisa estabeleceu agora um procedimento contínuo, fluxo contínuo. Os documentos eles podem ser remetidos à Anvisa para o dossiê correspondente à medida que eles são gerados. Isso tem o objetivo de facilitar a análise dos técnicos da Anvisa e permitir que não haja atraso nesse processo que é tão importante para todos nós. Então, é uma oportunidade, nesse momento, de parabenizar a nossa Anvisa, através do seu presidente, Antônio Barra Torres, e principalmente o Gustavo Mendes, que é o diretor-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, que tem se empenhado pessoalmente nesse processo. E a notícia que nos cabe é que nós já submetemos a nossa vacina, Butantan, Coronavac, já submetemos os documentos disponíveis até esse momento à Anvisa. Então, já existe um protocolo onde esses documentos estão já disponíveis para a análise preliminar dos técnicos da Anvisa. Na 40ª semana epidemiológica, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, apresentou dados de casos do novo coronavírus e números de óbitos no estado. Gorenstein se mostrou satisfeito com o resultado, porque todo o estado de São Paulo está 100% na fase amarela. Estamos na 40ª semana epidemiológica. 100% dos municípios no faseamento amarelo do Plano São Paulo e mantivemos a menor taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva do Plano São Paulo. Estamos hoje com 44% de ocupação de UTI no estado e 42,6% de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo. Tivemos, essa semana, 6% de queda no número de óbitos no estado e queda em 20% no número de casos, a despeito de estarmos testando muito mais. Nós temos computados 997.333 casos, 35.956 óbitos, e só para fazer uma projeção dos casos que aconteceram até a segunda quinzena de setembro, que acabou agora, nós tivemos os índices muito próximos daquilo que nós realmente projetamos, próximo da linha de base, eram 960 mil na linha de base, nós tivemos 985.628. Também óbitos bem próximo da linha de base e nós temos uma estimativa agora para essa semana, ou para próximas 2 semanas, de
termos aí uma faixa entre 1.100.000, 1.500.000, mas conforme já se estabelece, abaixo destes índices, tanto em número de casos e também em número de óbitos. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que vai inaugurar o Hospital Municipal Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, até 15 de outubro. Covas também declarou que, em sua gestão, foram entregues 11 novos hospitais e, segundo o prefeito, o hospital que será inaugurado em Santo Amaro deve ser integrado a um ambulatório de especialidades. E entregamos, nesse ano, 3 hospitais temporários e até o fim do ano teremos a entrega de todos os 8 hospitais permanentes que irão ficar para a cidade de São Paulo depois da pandemia. Lembrando que a cidade não inaugurava nenhum novo hospital desde 2007. Queríamos anunciar que nós teremos mais um hospital na cidade de São Paulo, que é o Hospital Municipal de Santo Amaro, que vai ser um hospital integrado com um ambulatório de especialidades, capacidade para termos até 768 procedimentos cirúrgicos por mês, mais de 33 mil exames realizados mensalmente e mais de 15 mil consultas mensais. A previsão é que na segunda quinzena de outubro ele passe já a operar na cidade de São Paulo. Com isso, portanto, nós teremos, na pós-pandemia, mais 8 novos hospitais na cidade de São Paulo: o Hospital Municipal de Parelheiros, o Hospital Municipal Santa Dulce dos Pobres, o Hospital Municipal da Brasilândia, o Hospital Municipal da Capela do Socorro, o Hospital Municipal da Guarapiranga, o Hospital Municipal Sorocabana, o Hospital Municipal da Brigadeiro Luiz Antônio e o Hospital Municipal de Santo Amaro. O governador João Dória se mostrou animado pelo sucesso obtido na retomada da economia no estado. Ele anunciou que o estado registrou em setembro um recorde histórico na abertura de novas empresas. Segundo dados da Junta Comercial, no mês passado foram cadastradas 23.205 novas empresas no estado, a maior marca alcançada desde 1998. Esta é a 5ª alta seguida na abertura de empresas em São Paulo desde abril, mês que mais sofreu os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. No mês de setembro foram abertas 23.205 novas empresas. Um recorde na série histórica iniciada pela Junta Comercial em 1998. Este é um outro bom sinal que demonstra a gradual recuperação da economia do estado de São Paulo após o pior período da economia do Brasil e do mundo diante da pandemia da Covid-19. Em setembro, o saldo positivo entre empresas que abriram suas portas e aquelas que, infelizmente, fecharam é de quase 30% superior ao de 2020, totalizando 13.346 novas empresas, 30% superior ao mesmo número de 2019, não 2020. É a maior abertura de novas empresas da história de São Paulo, pelos dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde que este dado começou a ser apurado e informado em 1998. Importante isso, né, Lilian? Porque é a questão das empresas, né? Falando aí um pouquinho do governador diretamente do Palácio dos Bandeirantes, na sua última intervenção, trazendo aí notícias sobre... Aliás, hoje a gente falou do Dia do Empreendedorismo, Dia né? do Empreendedorismo. Então, trazendo informações aí da retomada da questão da abertura e das empresas, né? Muito Com importante. certeza. Teve uma coletiva lá atrás, né? Essa alta é muito bacana porque o governo ele deu um incentivo para uma nova abertura das empresas, dando isenção, né, de taxas de recolhimento dessa abertura. E foi uma resposta rápida, né? Você viu que teve uma grande crescente aí de microempreendedores tentando se refazer a vida, né, após essa pandemia que
deixou muita gente desprotegida, né, Jeremias? Pois é, um momento aí de pandemia, de reajuste. Lógico que tivemos muitas empresas fechadas e agora vem a retomada e a gente espera que essa retomada seja cada vez mais forte para a economia, não só do Estado, mas para todo o Brasil. Com certeza, Jeremias. Hoje, dia 5 de outubro, é o Dia do Empreendedor e também um dia onde faz 31 anos da promulgação da Constituição Estadual do Estado de São Paulo. E já nós vamos ter a entrevista de mais um deputado que participou da Comissão de Sistematização e de elaboração dessa Constituição Estadual. Já ele vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse processo, né, de redemocratização. Jeremias, vamos a mais informações e começa agora nesta segunda-feira. Por parte das instituições financeiras, o cadastramento de clientes para a utilização do Pix, que é o novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. Já há 644 instituições habilitadas a cadastrar chaves para clientes. Com o Pix, será possível fazer transferências e pagamentos a qualquer momento, em qualquer dia e até 10 segundos. E gratuitamente. A movimentação financeira pelo Pix começará em 16 de novembro em 36 bancos. Segundo diz o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o lançamento do sistema foi acelerado quando veio a pandemia da Covid-19 e está sendo antecipado em 2 anos. Os indicadores financeiros brasileiros estão refletindo a gravidade da crise do país. O real perde valor mesmo na comparação com moedas de outras economias emergentes. A desvalorização frente ao dólar norte-americano no ano era de 41% até sexta-feira e é a maior perda no mundo. O peso argentino se desvalorizou 22% em 2020. Comparada a uma cesta de 61 moedas, a brasileira cedeu 24,5% do valor deste ano. Não podia ser diferente, então. O principal índice da Bolsa Brasileira foi o de pior desempenho globalmente aqui no ano, quando medido em dólares. Após forte expansão nos últimos anos, o Ibovespa recuou 42,5% na moeda americana. Segundo especialistas financeiros, o quadro geral de incertezas não recomenda a aposta numa reversão sólida dos índices tão em breve. Bem, Jeremias, como a gente acabou de falar aqui para você, a gente vai receber agora o deputado Barros Munhoz, do PSB, que participou da Comissão de Sistematização para a elaboração da nossa Constituição Estadual, que hoje, dia 5 de outubro, completa 31 anos. Deputado Barros Munhoz, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, na sua intervenção por telefone. Muito obrigado, Jeremias, Lilian. É um prazer falar com vocês e, através de vocês, com todos os ouvintes da nossa querida e telespectadores da nossa querida TV Alesp. Olha, eu tenho muito para falar. Se vocês não segurarem, eu começo a falar agora, vou parar só daqui depois da manhã. E a gente quer ouvir muito, deputado. Quer dar partida e eu vou atrás. Deputado, eu estava lendo um pouco dessa história tão bonita que foi um divisor de águas. A gente já falou com o deputado Mauro Bragato hoje, né, sobre isso. E eu lendo um pouco assim, o senhor vindo de Itapira, prefeito de Itapira, em 1986, é eleito deputado para cá. Foi um momento assim de uma ebulição, de um momento muito quente, digamos, politicamente. Rememora um pouco desse processo até vir para casa e transformar toda a casa naquele ano de 89, por favor. Jeremias, olha, eu vou te dizer que eu fui um abençoado, fui um privilegiado. Realmente, o nosso mandato começou em 87. E em 88, nós começamos, no finalzinho e começo de 99 principalmente, um trabalho maravilhoso. Isso vale por 10 anos de mandato, né? Porque foram discussões profundas, discussões acaloradas. A gente trabalhou demais, como talvez nunca se tenha trabalhado, nem antes e nem depois da Constituinte, tanto quanto nós trabalhamos esse ano, né? Como é que foi? Você elaborou um anteprojeto da Constituinte. Quem fez isso foi o grande deputado da época, e hoje deputado federal, Arnaldo Jardim. Ele fez um trabalho magnífico. Então foi apresentado à população o anteprojeto da Constituição paulista. E se apresentou à população em geral, às entidades, com grande publicidade, se apresentou a oportunidade de quem quisesse fazer emendas, apresentar emendas. Não só os deputados constituintes,
mas as associações de funcionários, as entidades representativas de segmento da sociedade, as pessoas individualmente, enfim. Para que se tenha uma ideia, foram apresentadas 7.200 emendas. Então, elas foram analisadas por comissões constituídas por setor e, ao final desse trabalho hercúleo, foi, então, criada a comissão de sistematização. O que é isso? É pegar essas 7.200 emendas e sistematizá-las, aprovar as que devessem ser aprovadas por maioria e rejeitar aquelas que a maioria não aprovasse. Esse foi um trabalho maravilhoso, difícil. Para você ter uma ideia, Jeremias, você sabe que a mesa da Assembleia é constituída por 3 deputados. Você tem o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. E todos os assuntos são definidos por maioria de votos. Então, se os 3 apoiarem, ótimo, está aprovado por unanimidade. Se 2 aprovarem e 1 rejeitar, está aprovado por maioria. Se 2 rejeitarem e 1 aprovar, está rejeitado. E o que aconteceu bem nessa época da Constituinte? O presidente era o deputado Tunico Ramos. O primeiro secretário era o deputado Nabi Abichedid. O Nabi, quem conheceu, era uma figura fantástica e, ao mesmo tempo, difícil. Ele era um doce de pessoa, uma pessoa maravilhosa, um excelente companheiro, mas ele era turrão, digamos assim. Então, ele se desentendeu com o Tunico se desentendeu com ele. Veja bem, Tunico presidente, Nabi primeiro secretário. O que fez o segundo secretário, Vicente Bota? Ele falou, bom, eu não dou a segunda assinatura, vocês que se entendam. Resultado da ópera, nada andava na Assembleia. Não tinha papel higiênico nos banheiros, não tinha a parte de comunicação para se fazer o trabalho gigantesco de analisar 7.000 emendas. Porque, veja bem, eu estou te falando de 7.000 emendas, tinha algumas que tinham 10 parágrafos, 30 alíneas. Então, itens do projeto para serem analisados não eram 7.200, na verdade eram 30.000, 40.000 itens, né? Então, o que eu fiz como presidente da comissão de sistematização? Eu era o presidente e o deputado, meu Deus do céu, eu estava com o nome dele até um minuto atrás aqui, de Bauru, era o nosso relator. Eu vou pedir desculpa por ele e daqui a pouquinho eu vou lembrar. Uma figura fantástica, foi líder de governo, foi líder do PMDB, mas enfim, eu era o relator e ele era o relator e eu era o presidente. Então eu comecei a fazer, por exemplo, eu ponho emenda número tal ao artigo tal da Constituição. Você não sabe se é ao caput do artigo, você não sabe se é o parágrafo 1º, parágrafo 2º, não sabe se do parágrafo 1º é a linha 1, a linha 2, a linha 3, enfim. Não tinha como você colocar para discutir e votar. Aí, a solução salvadora, o PT, você pode discordar, você pode contrariar. Eu, por exemplo, discordo de 90% do que o PT pensa e fala. Mas tenho o maior respeito por todos os membros do PT, desde aquela época e hoje também, e sou admirador da seriedade do trabalho deles. Eles tinham isso feito. A Assembleia não tinha, mas eles tinham. A Constituinte não tinha, mas eles tinham. Emenda por emenda, a que artigo se referia, a que parágrafo se referia e a que linha, enfim, a linha ou letra a que se referia. Então, aí ficou possível o nosso trabalho. Mas começamos e terminamos. Então, artigo 1º, parágrafo 1º, emenda número tal, emenda número tal, emenda número tal. E aí eram 34 deputados de todos os partidos. E foi o trabalho mais nobre, mais edificante que a Assembleia Legislativa já realizou em toda a sua história. Deputado. Pois não. Eu acho que o deputado que o senhor esqueceu o nome não seria o Roberto Purini, do MDB? Roberto Purini, obrigado, Linha, esse mesmo. Uma falha imperdoável minha. E
tinha o Renato, que era um assessor meu, que era neto de um ex-deputado, Solon Borges dos Reis. Era um menino brilhante. Então ficava eu no centro, o Purinho do lado direito e o Renatinho do lado esquerdo. E à direita minha, 17 deputados. À esquerda minha, 16 deputados. E lá na outra ponta, o deputado Erasmo Dias. E aí, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ficava lotada a Assembleia. E nós começávamos a trabalhar por volta de 9 horas da manhã e íamos embora, às vezes até 2 horas, 3 horas da madrugada. Aí a gente dava uma colher de chá e no dia seguinte começava às 10, ao invés de começar às 9. Breve intervalo para almoço, breve intervalo para jantar. Via de regra a gente comia um lanche e trabalhando sábado e depois começamos a trabalhar domingo também. Era sábado e domingo e eram assuntos extremamente polêmicos. Lógico que a gente tinha um guia, era a Constituição Federal, aprovada em 1988 pelo Congresso Nacional. Nós não podíamos fazer nada que contrariasse a legislação federal. Mas, ainda assim, fica um mundo vasto para você definir e trabalhar, né? E nós tínhamos um prazo. O prazo para nós fazermos e aprovarmos a Constituição Paulista era de 1 ano. Então, se não me falha, era dia 5 de outubro de 1999. É 5 de outubro mesmo, Lilian? 5 de outubro, isso, de 1989, que foi um ano após a promulgação da Constituição Federativa do Brasil. Exatamente, 1 ano após. Então, eu gostaria de dizer que foi esse trabalho encantador, maravilhoso, todo mundo engajado. E houve assuntos que mobilizaram a população de São Paulo. Eu nunca vou esquecer, porque eu vou contar aqui agora uma coisa folclórica. Eu, por exemplo, eu fiquei muito amigo de todos os deputados. Eu procurei sempre ser justo. Eu nunca fiz média, é sim ou é não. Sempre coloquei as coisas em discussão exaustivamente, porque eu acho que eu tenho um ditado que eu criei. Nada resiste ao diálogo. Você, dialogando, você chega a uma solução. Então, esse é meu estilo de comandar sessões e assuntos polêmicos. E deu certo sempre. E deu mais certo e eu consolidei a minha opinião, que isso é o que deve ser feito quando há qualquer assunto polêmico em discussão, foi exatamente na Constituinte. Mas eu vou me lembrar de um desses assuntos. Era uma emenda do deputado Adilson Monteiro Alves, nosso amigo corintiano, que unificava o Corpo de Bombeiros, aliás, separava, unificado ele ainda é, separava o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, Jeremias, olha, Lilian, vocês não podem imaginar como ficou o plenário da Assembleia nesse domingo. Foi uma sessão que começou domingo às 10 horas da manhã. Lotadinhas as galerias, lotado o plenário, imprensa toda de São Paulo acompanhando, e um silêncio mortal, sepulcral. Você ouviu uma mosca lá no fundo da galeria, um silêncio total. E o Adilson começa a defender a sua tese, e aí algumas pessoas começam a dar apoio a ele, e aí o cinematografista, sei lá como é que é o nome, Lilian. Repórter cinematográfico ou cameraman? O filmador da Polícia Militar estava filmando a sessão. Meu Deus do céu, aí deu um bafafá. Nunca eu tive que me esforçar tanto na minha vida para apaziguar os ânimos exaltados. E aí, graças a Deus, a coisa se acalmou, a polícia entendeu que não devia filmar a sessão, que depois ela podia entrevistar à vontade, mas que ficava uma tensão muito grande. Enfim, aí
entra Erasmo Dias para defender a tese de que não podia haver a separação. O Erasmo, eu vou fazer aqui uma confidência, o Erasmo se revelou na Constituinte o maior conhecedor da Constituição brasileira, ou melhor, das Constituições brasileiras. O Erasmo teve um privilégio. Ele fez parte da Constituinte Federal e depois veio fazer parte da Constituinte Estadual. É uma situação esdrúxula. Ele era federal e veio ser estadual. E ele pegou as discussões de lá e pegou as discussões daqui de São Paulo. Conhecia tudo. E outra coisa, ele era tido como o policial bravo, neurastênico, exaltado, né? Mas ele era um doce de pessoa. Eu vou falar, eu acho que ninguém vai acreditar, mas é verdade. Até porque o gabinete dele era ao lado do meu e a gente passou a ser amigos. E nós passamos a conversar, ele naquele estilão dele, mas uma pessoa doce, uma pessoa fantástica. E ele, então, deu um show de bola na Constituinte. Tinha grandes juristas na Constituinte. Nós temos o Luiz Máximo, que era promotor de justiça. Nós temos o Rubens Lara, nós tínhamos um Aloysio Nunes Ferreira, um jurista consagrado, nós tínhamos um Zé Mentor, né? Meu Deus do céu, eu não posso omitir nomes, mas esses são os que mais se destacavam, o Inocêncio Herbella, e eu vou registrar um nome que pela timidez dele, pelo acanhamento dele, ninguém pensava que fosse ser tão brilhante e se destacar tanto quanto se destacou na Constituinte. É o Luiz Furlan. O Luiz Furlan. Então, com todo esse elenco de sábios, digamos assim, o Erasmo se revelou uma capacidade ímpar, discutia todos os assuntos com profundidade. Então, nós tivemos a primeira parte que sistematizou as emendas todas apresentadas, com seus parágrafos, com as suas alíneas e com as suas letras. Coisa aí, como eu falei, de 35, 40 mil itens. Foi um trabalho magnífico. E aí nós tínhamos que correr para colocar isso em discussão no plenário. Porque o trabalho da comissão de sistematização foi preliminar, foi pegar tudo aquilo que a população tinha apresentado ao anteprojeto do Arnaldo Jardim e transformar esse anteprojeto num projeto da comissão de sistematização. Então o projeto foi enxugado, certo? E foi transformado, ou melhor, o anteprojeto foi enxugado e transformado no projeto de Constituição que a Assembleia então discutiria item por item até o dia 5 de outubro para aprová-lo ou não e mudar o que achava que tinha que ser mudado. Aí foi outra novela. Teve gente até que se precaviu e não entrou no primeiro tempo do jogo, entendeu? Assim, se resguardou para entrar no segundo tempo, porque sabia que aí realmente o bicho ia pegar, né? Aí as discussões eram mais acaloradas, mais difíceis, e aí eu já cumpri a minha missão de presidente da sistematização, valeu por 10 anos de mandato, eu repito, valeu, eu conheci a Assembleia, conheci o Legislativo, conheci constituições, conheci a nossa Constituição, mas, sobretudo, eu conheci a felicidade de ser deputado estadual de São Paulo, de ser legislador e de conviver com todas as bancadas, da extrema esquerda à extrema direita, sempre com respeito, sempre buscando entendimento, e acredito que fiz um trabalho, pelo menos a mim, gratificou fantasticamente. Eu acho que ele correspondeu à expectativa de São Paulo. Essa é talvez a tarefa da minha vida política da que mais me orgulho, né? Ter sido o presidente, ter levado a bom termo a elaboração do projeto de Constituição de São Paulo através da Comissão de Sistematização.
Agora, se vocês quiserem que eu diga alguma coisa do segundo tempo, também eu posso dizer. Pois é, nós estamos conversando com o deputado Barros Munhoz, do PSB, que participou ali não só do preparo, mas foi uma peça, talvez a peça principal, e juntamente com o presidente, na elaboração da Constituição Paulista, que determinou os fundamentos legislativos para o Estado de São Paulo. Bom, deputado, a gente está encerrando a entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade, mas a gente está aí na sequência com as nossas notícias, mas muito obrigado pela sua intervenção. Eu sei que o senhor vai gravar um programa, ou se já não gravou, especialmente sobre isso, que aí os nossos telespectadores e ouvintes podem se deleitar com essa história também. Olha, eu vou ter muito prazer de fazer isso, estou inteiramente à vontade, e esse é um assunto que realmente marcou época na história do nosso parlamento, né? Nosso parlamento está caminhando para 200 anos, mas esse foi um ponto alto. Só quem viveu aquela época pode acreditar. E nós tínhamos naquela época, só para finalizar, nós tínhamos no PT uma Luiz Erundina, uma Clara Ante, um José Dirceu, já falei do Zé Mentor. Era um time titular em todos os partidos. No PSDB já mencionei alguns, o Luiz Máximo, o Rubens Lara, o Vanderlei Macris, que tinha sido presidente da casa, né? No PMDB, o Edinho Araújo, o Aloysio Nunes, como eu já mencionei, e tantos outros. Então, foi a elite da elite da elite do Legislativo de São Paulo que foi o responsável. Mas depois todos participaram. Houve discussão de cada item da Assembleia e nós, só para concluir, sabe quando nós terminamos e como, Jeremias? Sabe, Lilian? Como? Não, isso não sei. Dia 4 de outubro, 23 horas e 59 minutos. 1 minuto antes de entrarmos no dia 5 de outubro. E aí foi papel picado para todo lado, os deputados se abraçando, chorando e podendo bater no peito dizendo: eu ajudei a escrever uma Constituição boa para São Paulo e para o Brasil. Então era isso, muito obrigado, sempre às ordens, um grande e forte abraço a vocês. Muito obrigada, deputado, e tenha um bom dia. Sim, né, Jeremias? Como diz o deputado, foi a primeira Constituição do Estado de São Paulo e uma Constituição democrática, que até então vinha vindo sempre com uma Constituição rígida, quando a gente fala isso legalmente falando. Um ano anterior, veio a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, com a nossa Constituição Cidadã. E logo após, São Paulo também veio com mais uma, né, Jeremias? Pois é, e é muito interessante, pena que no Jornal da Rede Alesp o tempo é exíguo, a gente tem os outros entrevistados, mas você pode acompanhar na transmissão da Rede Alesp um programa que vai ser feito especialmente com parlamentares para rememorar, porque, como trouxe o deputado aqui, muito importante a questão naquela época, e o deputado Barros Munhoz é conhecido aqui na casa pela questão do diálogo que ele ressaltou, que se perdeu um pouco nos dias de hoje, né? Hoje há um movimento muito polarizado e que sempre é muito importante. E naquela época, imagina, como ele trouxe 7.200 emendas, se não houvesse diálogo, né, a gente não teria essa Constituição Paulista que a gente tem, que norteia a todos nós. Por isso que existia uma comissão de sistematização para juntar todas essas emendas, né, e elaborar a Constituição como foi feito. E agora obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Um abraço, deputado. Tenha um bom dia. Muito obrigada pela entrevista. E agora a gente vai chegando no finalzinho do primeiro bloco e vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil, porque nunca esquecendo, né, que a gente está no meio ainda de uma pandemia. E enquanto não surgir a vacina, né, Jeremias, a população tem que estar consciente para evitar, temos que ter distanciamento, álcool em gel, o uso obrigatório de máscara, porque ainda a cura não está descoberta. Vamos lá, 146.381 mortes confirmadas até às 8 horas desta segunda-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 364 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 4.915.163 casos foram confirmados.
Sim, voltamos aqui antes de terminar esse bloco com mais assuntos aqui do nosso Parlamento Paulista referente aos trabalhos executados pelos nossos deputados. E o deputado Tiago Aurico, do PL, protocolou um ofício à presidência do Google do Brasil, exigindo a retirada do conteúdo discriminatório em relação à mulher no seu dicionário virtual. Essa ferramenta de busca apresentou termos ofensivos ao significado de mulher solteira e patroa. No ofício parlamentar destaca que, ao pesquisar homem solteiro ou patrão, não se encontra significado semelhante aos termos femininos. Ele, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e um dos relatores da CPI das fake news, diz que não é a primeira vez que encontram conteúdos discriminatórios na plataforma. O deputado disse também que é inadmissível que uma ferramenta tão importante quanto o Google não faça uma revisão de conteúdos preconceituosos e machistas, que espera que esse conteúdo também seja retirado o mais breve possível. Essa solicitação foi apresentada de caráter de urgência e prioridade. Conferindo agora, tudo que marcou o primeiro bloco aqui da Rede Alesp, no nosso jornal de hoje, o deputado Dirceu Dalben, do PL, já destinou mais de 11 milhões de reais de emendas parlamentares para a cidade de Sumaré, principalmente nas áreas de infraestrutura e saúde. Sabe, Jeremias, também o que marcou muito o primeiro bloco, eu acho, foi as entrevistas dos deputados falando aí da Constituição, que é a lei maior aqui do estado de São Paulo, que hoje completou 31 anos de sua promulgação. Pois é, e você, como eu já ressaltei, vai continuar acompanhando na programação da Rede Alesp tudo sobre este marco histórico. Hoje, 5 de outubro, há 31 anos, aqui no Parlamento se realizava uma grande sessão solene depois de mais de 20 meses de trabalho do término dos trabalhos da Constituição Paulista. Da Constituição do Estado de São Paulo, certo? Que foi a primeira Constituição aqui do Estado e também considerada a primeira Constituição cidadã. E um ano anterior havia também sido a primeira Constituição Democrática de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que também foi em 5 de outubro, mas de 1988, onde deu a liberdade para os estados também e a exigência num prazo de 1 ano para elaborar as suas próprias constituições. E o Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista, vai dar uma pequena paradinha. Nós voltamos em instantes. Fique com a gente, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.